Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Feliz com Jesus. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória é para este Deus, porque Ele é tremendo, Ele é grande. Ele é grande em poder, Ele é grande em bondade, em misericórdia. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Se vocês crerem neste poder, confiar neste Deus que vocês servem, vocês não têm noção do operar de Deus na vida de vocês. Ultimamente, eu tenho usado uma palavra que tem servido assim para mim de socorro de Deus. Aquela palavra que Deus fala assim, lá no livro de Isaías, que o Senhor não está com as mãos encolhidas para nós. Os ouvidos do Senhor não estão agravados que não possa nos ouvir. Quando você se vê, meus irmãos, em uma situação difícil, quando vocês se verem em uma peleja, em uma luta, enfrentando aquela luta ali grande, que vem assim para querer te derrubar, clame a Deus usando esta palavra. Grita a Deus assim: Senhor, o Senhor diz para mim na tua palavra que as tuas mãos não estão encolhidas para mim. Tuas mãos não estão encolhidas que não possa me ajudar. Então, me socorre nesta hora, me sustenta com as tuas mãos. Senhor, ouve a minha oração, o meu pedido de socorro agora, porque o Senhor diz para mim que os teus ouvidos não estão agravados que não possa me ouvir. E você vai ver as mãos de Deus te sustentar naquele momento. Você vai ver as mãos de Deus te levantar naquele momento. Você vai ver as mãos de Deus trabalhar ao teu favor naquele momento. Ele vai te ouvir, Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar e Ele vai te dar vitória. Porque é Ele que promete para mim e para você na palavra que Ele está com as mãos estendidas para nós, que Ele não está com as mãos encolhidas, que não possa nos ajudar. Então Ele está falando para nós que as mãos dele estão abertas, dele está aberta para nós. Qualquer hora que a gente gritar por socorro, as mãos dele vai estar sobre nós, nos sustentando e nos guardando. Eu tenho visto, meus irmãos, a mão de Deus me sustentando. Eu tenho visto as mãos de Deus sobre mim. Na hora que eu vou para Ele, para que Ele me sustente, para que Ele me levante, em qualquer luta que eu esteja enfrentando. Qualquer luta que eu esteja passando, eu tenho clamado a este Deus desta forma. E tenho visto as mãos do Senhor estar sobre mim. Então, creia neste poder. Se vocês soubessem como Deus opera, se vocês soubessem o poder de Deus, eu creio em Deus que vocês já têm experimentado deste poder. Porque este Deus é grande demais. Ele é maravilhoso. E toda a honra e toda a glória é dada a este Deus. Não há outro, minhas irmãs, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta em Mateus 13, onde fala do semeador. Você tem semeado no reino de Deus? Você tem sido boca de Deus aonde você chega? Creio que sim. A palavra diz assim: eis que o semeador saiu a semear.
E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as árvores e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou. Secou, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 70. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando alguém a palavra do reino e não entenderam, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais e ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, é chegada a angústia. Por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos? E o que ouve a palavra? Mas o cuidado deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Oh, glórias! Palavra maravilhosa. Eita, Jesus maravilhoso. Que Jesus lindo é esse, meu Deus. Esse Deus é tremendo, meus irmãos. Jesus fala, né? Aquela palavra de Jesus sobre o semeador, né? Como a palavra dele é semeada para cada tipo de pessoas, né? Quando a palavra dele é falada por várias pessoas, uns recebem, né? Como você viu aqui, não entende. Outros recebem, o maligno vem e rouba. Outros recebem logo com alegria e depois vem logo a tristeza, né? Aquilo foi esquecido. Outros não entendem. E aquele que recebe a palavra e guarda ela no seu coração e dá bons frutos, esse, né? Recebeu de Deus e guardou. Não jogou a palavra fora, né? Guardou no seu coração, botou em prática e teve bons frutos, né, meus irmãos? Quanta gente, né, ouve de Deus. Às vezes a gente para falar com alguém, uma palavra, semeia ali, né, a palavra para aquela pessoa. Ela está precisando, ela está passando por um momento tão difícil, né? E chega um servo do Senhor, passa a palavra para ela. Naquele momento ela escuta, ela diz que tomou posse da palavra, ela se alegra naquele momento e depois ela deixa aquela palavra ali morrer. Ela deixa aquela palavra ali fugir dos seus pensamentos. Ela não quer praticar aquilo que ela recebeu. Ela não vai botar em prática. Ela só escuta naquele momento e depois a palavra é esquecida. E depois ela passa por tudo de novo. Ela enfrenta tudo de novo, porque ela não guardou a palavra de Deus. Ela não guardou no seu coração, né? Ela não pôs em prática aquilo que ela recebeu de Deus. E depois vieram tudo novamente para ela passar por tudo aquilo. Outros recebem de Deus, se alegra naquele momento, né? Fica feliz e depois vem logo a tristeza, porque não guardou a palavra no seu coração, só pegou naquele momento. Outros recebem de Deus, guarda no seu coração, né? Bota em prática aquilo que recebeu da parte de Deus.
e vê, e chega mais na frente, ela colhe os frutos delas. Meu irmão, aí Jesus diz, né? Quem tem ouvido, que ouça, né? Quantas vezes a gente, como servo de Deus, né? Para semear uma palavra na vida de alguém, né? Para falar de Deus para alguém. A pessoa, ela não conhece a Deus, não tem uma vida com Deus. Ali a gente vai, conta algo de Deus para ela, uma experiência, algo que a gente passou, porque cada um de nós, antes de se converter, a gente era igual a essas pessoas. Não dava, às vezes não dava ouvido à palavra de Deus. Mas quando a gente não desiste daquela pessoa, que a gente continua falando de Deus para ela, todo dia a gente vai lá, né? A gente primeiro semeia, né, aquela semente, e a gente vai regando, a gente tem que regar, né? Vai ali todo dia, ó, regando, para que aquela semente não morra na vida daquela pessoa. Porque se a gente não tivesse cuidado de regar aquela palavra ali, nunca vai dar fruto. Porque uma vez que é falada, ela não botou em prática, ela não guardou no seu coração, e logo a palavra é esquecida. Mas quando tem um servo do Senhor, que chega ali todo dia, ó, fala, todo dia vai ali, ó, semeando, vai regando ali aquela semente, chega lá na frente, se ela guardar a palavra, ela vai ter os frutos, ela vai colher os frutos bons dela. E aquele fruto vai ser o quê? A transformação que Deus vai fazer na vida dela, que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando. Ela vai deixar de fazer coisas que o mundo oferecia para ela, coisas erradas. Ela vai começar a conhecer as coisas de Deus, vai se interessar pelas coisas de Deus, vai querer conhecer este Deus, através de nós, por estar ali, ó, falando, por estar ali, ó, falando de Deus, insistindo ali com ela. E aí, quando chega lá adiante, ela vai acabar se rendendo aos pés do Senhor. Tem servo de Deus que ele não tem paciência de regar esta semente, a semente que ele planta na vida de alguém. Ele falou ali, acabou. Falou um dia e acabou, não quer mais saber. Se ela quiser pegar, que ela pegue, se ela não quiser, problema dela. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele tem que regar sim aquela semente, para que lá na frente ela venha colher os frutos. Aquilo que ela plantou na vida daquela pessoa, né? E a gente não pode desistir das pessoas que não conhecem a Deus. A gente não pode desistir delas. Eu não desisto, meus irmãos, minhas irmãs, de alguém que eu boto nas minhas orações, de alguém que eu quero ver a libertação dela, a cura dela. Eu não desisto delas. Ainda assim que elas não saiba que eu oro por elas. Ainda assim que elas não fiquem sabendo que eu desço meu joelho todos os dias pedindo a Deus por ela. Ainda assim que elas não querem escutar. Às vezes quando eu falo, acha chato, acha enjoada aquela conversa. Mas eu não desisto. Porque eu sei que tem jeito sim. Porque nada para Deus é impossível. Eu sei que uma libertação para vir para uma pessoa, para ela se libertar, eu sei que não é fácil. Então a gente, quando a gente quer uma pessoa nos caminhos do Senhor, aquelas que não servem a Deus ainda, a gente tem sim que cuidar delas em oração, pedir a Deus. A gente tem que ser sim esse bom semeador, porque senão a gente nunca vai colher os frutos, né? E a gente, como servo de Deus, aonde a gente chegar, a gente tem que plantar essa semente, né? E a gente sempre tem que regar. Uma vez, eu tenho um irmãozinho em Cristo, que a gente trabalhávamos juntos, né? E eu sempre falava para ele de Deus. Ele não era um servo do Senhor. Ele era ímpio, gostava dos pagodão,
dos paredão. Se ele estiver ouvindo essa live, ele vai saber que é ele. Quando eu falava, meu filho, aceite Jesus, Jesus é o melhor caminho. Ele dizia, não, tia, eu vou, mas não agora. Porque no dia que eu for o servo de Deus, eu não quero me desviar do caminho dele. Todo dia, quando a gente conversava, eu falava, eu ainda vou ver você sendo um grande servo do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Ele hoje é um servo do Senhor, ele é um convertido e tem até promessa de Deus. Hoje é até um prometido do Senhor. Até promessa Deus tem na vida dele, glória a Deus. É um servo abençoado, sim. Então, quer dizer, se eu tivesse desistido, né, de falar de Deus para ele, né, eu plantei ali a minha semente. Eu reguei, sim, né? Eu reguei aquela semente. Eu não desisti de falar de Deus para ele. Porque Deus não desiste de nós, meus irmãos. Por mais errado que a gente esteja, por mais pecador que somos, Jesus não desiste de nenhum de nós. A palavra de Deus diz que o Senhor veio para os bons e para os maus. Então o Senhor está aqui, né? Para todos nós. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, ele quer salvar a todos. Porque a gente, como servo de Deus, quer desistir tão fácil de uma alma que não foi liberta ainda, que não conhece Jesus, né? Você que é como você, uma serva de Deus, um servo de Deus, não desista de pregar a palavra de Deus para as pessoas, não. Seja boca de Deus aonde você chegar. Seja canal de bênção aonde você chegar. No seu trabalho, na sua escola, né? No ônibus. Aonde você tiver uma oportunidade de falar de Jesus, fale. Porque você conhece a palavra. Não espera você falar assim, só vou falar se Deus me tocar. Mas você é conhecedor da verdade de Deus, da palavra. A palavra diz que conhecerei a verdade nos libertará. Então, se você conhece a verdade e você foi liberto, você pode também ensinar a verdade de Deus para alguém e ela ser liberta, e ele ser liberto. Mas você está insistindo em falar de Deus para essa pessoa? Você tem falado de Deus para ela? Como é que você está semeando no reino de Deus? Como é que você está fazendo para Deus? Qual é a semente que você está regando no reino de Jesus? Então, continue semeando, mas não deixe a semente morrer, não. Não deixe a semente secar, não. Não deixe que o inimigo roube daquela pessoa que você plantou ali a semente. Não deixe o inimigo roubar, não. Chegue todo dia, fala um pouquinho. Quando você tiver oportunidade de falar, fale. Vá regando a sua semente, vai regando. Que lá na frente você vai colher esses frutos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Aonde eu chego, quando eu tenho uma oportunidade de falar de Jesus para alguém, eu falo. Eu falo. Porque o pouquinho que eu conheço da palavra de Deus, o pouquinho da intimidade que eu tenho com o Senhor Jesus, eu divido com aqueles que não têm, com aqueles que não conhecem, com aqueles que não sabem, aqueles que nunca viveu, nunca teve uma cura da parte de Deus, buscando assim constantemente, aquele que nunca ouviu a voz de Deus, nunca sentiu a presença. A gente, como servo de Deus, temos testemunho. A nossa vida com Jesus é um testemunho. A nossa vida com Jesus, temos muitas experiências para contar para quem não conhece Jesus, para que venha despertar nela essa vontade, né, de conhecer este Deus que a gente conhece, de querer servir esse Deus que a gente serve. Você não pode ser um servo de Deus encrenqueiro, né, fanático. Você tem que ter sabedoria onde você chegar para falar de Deus. É em uma conversa, meu irmão. É em uma conversa, em uma oportunidade que você tem ali, conversando com um irmão, conversando com uma pessoa
que você já entra com a palavra de Deus. Quando você for ver, você já está falando de Deus para aquela pessoa. Aí você não pode chegar e apontando aquela pessoa, porque a gente sabe que a gente, quando é servo de Deus, que vai falar para o ímpio, a gente não pode chegar apontando ele, dizendo que ele vai para o inferno, que ele é assim. Não. A gente, quem convence é o Espírito Santo. Vai falando com mansidão, vai tendo sabedoria no teu falar, vai falando de Deus ali, vai regando ali aquela semente. Hoje mesmo eu tive uma oportunidade, aonde eu chego que eu tenho uma oportunidade de falar de Deus para alguém, eu falo. O nome de Deus tem que ser glorificado em todo lugar, em todo tempo. Porque eu digo para Deus, o que seria de mim se não fosse o Senhor? Então eu também posso usar essa palavra para outra pessoa, para que ela conheça esse Deus que eu sirvo. Hoje eu saí, fui resolver uma situação, e eu cheguei num determinado lugar e tinha uma pessoa, né, trabalhando e se queixando. E ele disse assim, que pedia tanto a Deus para Deus tirar ele daquele lugar, levar para ele e a família para outro lugar, para que ele tivesse sossego. E eu ouvi, fiquei ali um pouquinho, depois eu fui até a ele e fui com a palavra de Deus para ele. Eu falei do poder de Deus para ele, desse Deus que eu sirvo, que nada é impossível para ele, né? Porque eu disse a ele, se você crer neste poder, tiver fé, Deus ele vai te levar onde o teu coração deseja. Isso é falar de Deus, isso é falar do poder de Deus, do operar de Deus, porque se Deus opera na minha vida, se Deus, eu vivo esse poder de Deus, tudo que eu coloco nas mãos de Deus, Deus faz de acordo com a vontade dele. Por que eu não vou falar desse poder para outra pessoa que nunca viveu? Não, meus irmãos, a gente tem muitas coisas de Deus que a gente pode falar para um e para outro. A gente tem que ter sabedoria, sim, de falar de Deus para outra pessoa. E aí, quando eu já estava perto de sair, eu disse a ele, guarde a palavra no teu coração. Não deixe o inimigo roubar, não. Porque no dia que Deus te tirar daqui, te levar para o lugar que teu coração deseja, tu vai lembrar da palavra de Deus que foi falada aqui para você hoje. E ele ficou grato pela palavra. Ele não esperava receber uma palavra daquela. E se ele for uma pessoa realmente de fé, ele vai guardar aquela palavra no coração dele. E ele vai orar mais. Vai buscar mais a Deus para que Deus leve ele mesmo para o lugar que ele quer ir com a família. E ele, quando Deus fizer isso, ele vai se lembrar da palavra que ele recebeu hoje. Né, meus irmãos? Então, como a gente, como servo de Deus, não tem nada para falar de Deus para alguém, temos que insistir, sim, na vida de alguém que não conhece a Deus, né? Temos que falar, sim, desse Deus, um Deus que liberta, um Deus que cura. Todo mundo sabe dessa palavra. Que Deus liberta, que Deus cura, que Deus transforma. Mas será que a gente insiste na vida de outra pessoa? É só a gente se lembrar que quando a gente era assim também, quantas vezes alguém não já falou para nós uma palavra de Deus e a gente não deu ouvido, né? E a gente virou as costas. Mas chegou um dia que a gente precisou de Deus. Teve um dia que alguém veio e falou para nós e aquela palavra entrou no nosso coração. Por isso que a gente hoje é um servo do Senhor, porque alguém falou de Deus para nós. Alguém falou da palavra de Deus para nós, falou do que nós não conhecia, né? Através do testemunho daquela pessoa, da vida daquela pessoa com Deus, né? A gente conheceu a Jesus. Eu vou te falar que antigamente eu não suportava crente. Eu falava assim, crente, o servo de Deus. Eu não gostava quando um crente vinha falar comigo. Eu não gostava. Eu não dava ouvido. Mas
Quando eu comecei a passar pelas pelejas mesmo, que eu vim ver que a vida não era assim, como eu imaginava, quando eu realmente precisei de Deus naquele tempo, pelas coisas que eu estava passando, num instante eu fui atrás de Deus, fui querer conhecer este Deus, ver como era que esse Deus operava. E quando eu precisei de uma palavra de Deus pela boca de alguém, eu não achei, eu não encontrei. Por Deus do céu, quando eu precisei, quando eu mais precisei, que alguém viesse para mim falar algo de Deus para acalmar meu coração, eu não achei. Eu encontrei de Deus, eu encontrei uma palavra de Deus, um conforto de Deus através da televisão, de uma pregação de um certo pregador, que Deus usava aquela pessoa para mim, por tudo que eu estava passando ali, Deus falava comigo através daquela pregação. Foi que eu vim conhecer o poder de Deus. Nos momentos das minhas lutas, das minhas dores, não achei pessoas assim para me dar o ombro, para me chorar, para ouvir as minhas lágrimas. Só teve uma irmã que foi uma bênção de Deus na minha vida e só me dava conselho sábio, só falava coisas de Deus dentro da palavra, mas eu não achei mais ninguém que me desse uma palavra. Eu fui buscar no próprio Deus. Tudo o que eu estava passando, eu fui aos pés do Senhor, buscar nele. A calmaria veio dele, as respostas veio diretamente dele, a transformação veio diretamente de Deus, a libertação veio diretamente da parte de Deus, a convenção veio diretamente da parte de Deus. Glórias a este Deus na minha vida. Mas hoje, glórias a Deus, graças a meu bom Deus, que tudo que eu passei hoje serve para mim. O que eu não achei das pessoas, hoje Deus me dá para eu falar para essas pessoas. Hoje Deus me dá a palavra para eu falar para pessoas, talvez que passou por coisa igual a mim, que sofreu igual eu sofri. Graças ao meu bom Deus, hoje Deus me dá a palavra para eu falar para quem precisa. O que eu passei hoje serve, né, de testemunho para outras pessoas, de um incentivo para a vida de outras pessoas, de um levantar para a vida de outras pessoas, né, e conhecer este Deus. Ah, se eu, nas épocas que eu mais precisei de alguém, se eu tivesse achado alguém que me desse uma palavra, eu não achei. Assim, diretamente eu não achei. Mas nem pela dor, nem por isso, pela dor que eu passei, que eu senti, eu não deixo de falar de Deus. Porque se eu sei, eu vivi o poder de Deus na minha vida, eu vi de perto o poder de Deus na minha vida, o operar de Deus na minha vida, por que eu não posso chegar na vida de outra pessoa e falar deste Deus? Isso é você plantar, isso é você plantar essa semente, regar essa semente, isso é você semear, isso é você manter esta semente viva dentro da pessoa, é você não desistir dela, por mais errada que ela esteja, por mais pecadora que ela é, por mais que ela ande no erro, mas um dia você também foi assim, eu fui assim. Então, por que desistir dessas pessoas? Não, meus irmãos, vamos continuar regando esta semente, vamos continuar incentivando essas pessoas, falando da verdade de Deus, porque da mesma forma que teve salvação, libertação para nós, vai ter sim para essas pessoas também. Medite lá em Mateus 13, que o Senhor
continuará falando ao teu coração. Glória a Deus por isso. Eu glorifico este Deus porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Amém? A palavra desta noite falou ao teu coração. Glórias a Deus. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Amém? Jesus abençoe.